Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço em que nós fazemos um comentário simples daquilo que é notícia, aquilo que tem chamado a atenção, as nossas informações, e pensando nelas, olhando para elas do ponto de vista de um cristão, com a Bíblia na mão, digamos, usando a cosmovisão cristã para interpretar as notícias. Vamos hoje comentar brevemente aquilo que se vai passando na nossa União Europeia. Eu sou do tempo da CEE, da Comunidade Económica Europeia, e das discussões que existiram naquela altura sobre se Portugal deveria ou não integrar esta comunidade económica. No entretanto, deixou de ser apenas algo visto como uma unidade económica e passou a ser realmente a União Europeia com muitas outras implicações. Claro que sabemos quem ganhou a discussão, mas eu ainda me recordo de que entre as coisas que se diziam na altura por aqueles que eram céticos quanto à entrada na União Europeia, estava na questão de que esta comunidade acabaria por, enfim, obrigar as nações a abrir mão dos seus valores, dos seus princípios tradicionais, da sua própria história, da sua tradição, para aceitar obrigatoriamente leis que viessem impostas de um governo central europeu. E que foi respondido na altura, como imaginem, não tinha nada a ver, era apenas o objetivo de abrir fronteiras e facilitar, digamos, a passagem de pessoas e comércio que beneficiaria, em teoria, todos os países. E é claro, a ideia interessante de chegada de uma grande quantidade de dinheiro era algo que era aliciante, como continua, por exemplo, nesta altura, a propósito da famosa bazuca que vai vir de dinheiro para poder nos ajudar a recuperar da pandemia. É interessante, no entretanto, perceber que esta União Europeia vai sendo cada vez menos uma união. Por exemplo, muito recentemente, a Eslováquia, a República Checa, a Hungria e a Roménia disseram de forma muito clara que não querem participar no sistema de cotas de repartição dos refugiados. E a Dinamarca anunciou que não vai mais entrar nesse esquema. Portanto, são países da União Europeia que estão a dizer que não estão mais disponíveis para receber refugiados que estão neste momento instalados e cada vez em mais quantidade, normalmente na Itália e na Grécia, um pouco na Espanha também, mas Itália e Grécia têm sido os países que têm levado com a maior quantidade de pessoas que vêm do Médio Oriente. E isto a propósito desta situação do Afeganistão, que evidentemente vai transpor barreiras, vai fazer com que mais gente acabe por chegar também vindo para a União Europeia. Atenção, o primeiro-ministro francês anunciou que a Europa não está em condições de receber mais refugiados, que a França está com dificuldade em manter a sua cota prevista, em que não é possível mais receber gente nesta quantidade. E, cada vez mais, nas eleições que vão acontecendo nos vários países, há partidos que vão ganhando espaço exatamente por anunciarem: olha, nós temos que parar com isto, porque estamos a receber estes refugiados, são caros, nós vamos ter que gastar fundos sociais que podiam ser usados para o país, ajudando estas pessoas, que muitas vezes não se integram, não estão interessadas em se integrar, mantêm-se fechadas em alguns pequenos guetos, e isto está-nos a trazer prejuízo. Há um apelo, por exemplo, para que países com a mesma cultura possam receber estes refugiados, o que, no entretanto, não tem sido assim tão simples. Por outro lado, também tem havido uma pressão muito grande sobre alguns países a propósito daquilo que é considerado direitos humanos. Mas vamos ser claros e específicos. Tem a ver com o lobby do movimento LGBTQI+, ou seja, a aceitação obrigatória da união homossexual, do casamento de lésbicas e homossexuais e tudo aquilo que tem a ver com esta questão de identidade de género, etc. e tal. E é muito interessante ler aquilo que é dito por altas funcionários, pessoas com autoridade significativa. A vice-presidente da União Europeia para Valores e Igualdade afirmou a respeito das ordens do Tribunal de Justiça da União Europeia. E atenção, são palavras textuais dela. A lei europeia tem primazia sobre as leis nacionais. Todas as decisões do Tribunal de Justiça são vinculativas e obrigam todas as autoridades nacionais e os tribunais a cumpri-las. Isto diz respeito especificamente à Polónia e à Hungria, que, por causa de uma tradição cristã antiga, por causa de uma percentagem da população muito significativa que realmente é praticante da religião cristã,
católica faz com que estes países estejam reticentes ou mesmo resistam à pressão que existe a respeito destas leis. Nós, em Portugal, costumamos dizer que Portugal é um país católico. Os estudos e as pesquisas dizem que à volta de 15% da população participará das atividades religiosas católicas no fim de semana. 15%. Não é realmente uma percentagem muito alta. Quando vamos para países como a Polónia, isto sobe para valores próximos dos 80%. Portanto, estamos a falar de uma população que realmente pratica e não apenas se diz. Porque em Portugal sabemos que a maioria dos católicos, na verdade, são apenas católicos nominais e não praticantes. Ora, estes países têm uma tradição e têm uma história que os leva a ter uma posição diferente a respeito disto, mas estão a ser pressionados pela União Europeia. Estes países não receberam, por exemplo, um ok até hoje da Comissão Europeia a propósito dos pedidos de fundo de recuperação e resiliência, a tal bazuca, que em Portugal estamos garantidos, mas que estes países ainda não têm esta garantia, porque não se sabe aquilo que vai acontecer, porque o relatório do Estado de Direito da União Europeia diz que estes países estão abaixo daquilo que era esperado e previsível, ou seja, pressionando e obrigando estes países a aceitar estas coisas. É interessante que países como, por exemplo, a Hungria, que resistiu durante séculos à pressão muçulmana por causa da proximidade do Império Otomano, que resistiu, o cristianismo na Hungria resistiu à dominação de décadas comunista, em que era simplesmente proibido o culto, em que os líderes e os próprios cristãos eram presos e mandados para campos de concentração, torturados e mortos, resistiram a tudo isto, mas agora não sabemos se a Hungria vai conseguir resistir a esta pressão que vem por parte desta União Europeia, que nos diz que obrigatoriamente nós temos que seguir aquilo que é considerado politicamente correto por um grupo de pessoas que está numa posição superior e estas pessoas é que têm autoridade para mandar. É a famosa democracia em que nós vivemos, que gosta muito de ir buscar a palavra e buscar a sua origem àquilo que era a democracia grega, sabendo nós que a democracia de hoje não tem absolutamente nada a ver com a democracia grega e nem é possível haver. As cidades-estado gregas tinham populações pequenas e, por isso, reuniam as assembleias dos cidadãos com frequência para que os cidadãos tomassem as decisões. Por isso era democracia, ou seja, o poder do povo. Hoje o máximo que nós podemos fazer é, de vez em quando, ir lá votar em alguém. Ou seja, é uma democracia representativa que está longe de ser algo que realmente pode ser considerado como o poder do povo. Tudo isto nos faz pensar sobre aquilo que é a verdadeira lei e a pressão que nos é exercida. Nós estamos vivendo cada vez mais num estado em que as leis vão ser ditadas por pequenos grupos que têm os seus próprios interesses e vão impor ideologia. É interessante que isto tem bastante mais a ver com Sharia do que propriamente com cristianismo. Na Sharia, as leis muçulmanas têm que ser impostas e elas obrigatoriamente têm que ser cumpridas. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo falou a respeito da necessidade da humildade. Ele exaltou o domínio próprio. Ele falou a respeito do amor, inclusive para aqueles que são inimigos. Ele alertou as pessoas a terem cuidado com o julgamento, porque ele ensinou que nós temos que primeiro nos avaliar a nós mesmos. E ele enfatizou a transformação numa vida interior, ou seja, o homem quer sempre mudar o lado de fora. Trocar o visual, mudar a casa, trocar de roupa, fazer uma nova maquilhagem. Mas aquilo que muda o homem é aquilo que acontece no seu interior. E o homem não consegue mudar o seu interior. Esta é a grande verdade. Porque o nosso interior está contaminado por aquilo que é a nossa tendência ao pecado. E isso nos impede de ser aquilo que nós devíamos ser. Só quando nós estamos novamente ligados ao nosso Criador é que há a possibilidade de haver esta transformação interior que é feita pelo seu próprio Espírito. É uma ligação interior muito mais profunda do que algo que se pode fazer exteriormente. Nós vivemos dentro da União Europeia e vamos tendo que nos submeter a estas leis. Mas a única forma de nós podermos viver em união, seja com quem for, é através da mudança que o Espírito Santo pode fazer nos corações daqueles que aceitam o seu pecado, entendem que Jesus é o único caminho de salvação e o recebem nas suas vidas como seu Salvador e Senhor, para que seja Ele a ditar aquilo que deve ser a nossa forma de viver.